aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Maicon. E aí? Esse é o terceiro episódio do Fallen Pepperoni. E eu tô aqui juntamente com o meu. Juntamente, eu digo, né, à distância, mas junto com o meu A distância, mas juntos. parceiro de Sim. apresentação, o João Hitzel. E hoje a gente tem um convidado. Estamos aí. Mais um convidado especial, né? Um grande amigo. Que vai se apresentar daqui a pouco. E antes de começar, não esquece de dar o joinha, de se inscrever no canal, de comentar Ativar embaixo, o sininho, né? ativar o sininho para pegar a Receber as notificação. notificações, né? Isso é muito importante para nós, porque daí isso dá a visão pro canal e também ajuda a gente a crescer, né? Que é bem importante. E hoje o assunto é bem interessante, um tanto polêmico talvez, né? Mas a gente vai conversar hoje Bastante. com o Arthur dos Santos e falar um pouquinho sobre a religião. Não religião no geral, mas a religião como ela é vista por uma pessoa que viveu muitos anos dentro, né? A gente quer saber um pouquinho da história do Arthur dos Santos. Então tá, Arthur. Vamos lá. Se apresente pra nós, Vamos lá. fala quem tu é. Olá, pessoal, tudo bom? Eu sou o Arthur. Muitos me chamam de Arthur dos Santos, né? Mas na real é Arthur Campos dos Santos. Mas fica confortável também, Arthur dos Santos. Dá para entender, né? É dos Santos. É, O nome Arthur já... dos Santos. Já É, parece. Tudo a ver com o É, tema, isso é. inclusive, né? Exatamente. A corroborar É com o tema. É. Exatamente. Então, Arthur, fala pra nós aí como é que começa a tua história dentro qual é o nome da tua religião, como começa a tua história. Conta pra nós um pouco aí. Bom, na verdade, eu nasci, né? Os meus pais, eles já frequentavam a igreja e tal, né? E eu meio que cresci dentro dessa formalidade, né? Dentro desse ensino, né? Embaixo desses ensinamentos e tal. Os pais serviam a Deus, né? Eles têm tudo tem uma frase que para dar significado. Então, por exemplo, se tu vai na igreja, tu tá servindo a Deus, entendeu? É tipo assim, frequenta a igreja, tu serve a Deus. Então, eu cresci com isso na cabeça, né? Uhum. Que frequentar a igreja é servir a Deus. Então, beleza. Qual é o nome Quando eu nasci- qual é o nome da religião? Então, eu nasci numa instituição pentecostal, né, fui criado, né, cresci na instituição pentecostal chamada Congregação Cristã no Brasil, uma igreja evangélica, né, Uhum. que em certos pontos assim ela se diferencia muito das outras igrejas, né, das outras igrejas que também são evangélicas. Em alguns pontos elas se diferenciam, né? E como eu estava dizendo, quando eu nasci, meus pais iam na igreja e tudo. Depois de um certo tempo eles se separaram, porque no início meu pai ele se demonstrava uma pessoa e depois ele se demonstrou outra, né? Só que o que aconteceu? A primeira pessoa da minha família a se desligar da igreja foi a minha mãe, por conta da revolta mesmo, porque depois que ela descobriu que o meu pai não era aquela pessoa que demonstrou ser no início do relacionamento deles, ele começou a mudar o comportamento, né? Aquela velha história. Chegava de noite, o que ele fazia? Botava o terno, botava o sapatinho, lustrava e ia para a igreja. Uhum. Como se nada tivesse acontecido. Isso. Minha mãe ia, sentava lá, tudo de boa, né? Só que chegou um certo tempo que a minha mãe, ela já não aguentava mais a situação. Então, Justo. o que ela fez? Ela procurou o ministério da igreja, né? E ela disse, ó, seguinte, tô passando por um problema lá. Aí o que disseram para ela? Disseram, ó, seguinte, tu vai ter que ficar com ele. Porque não teve problema de traição, né? Então, se ele não traiu ela, ou se ela não traiu ele, não pode separar. Então aquilo causou uma certa revolta. Explica por que disso, Arthur. Por que a Bíblia diz isso? Em qual parte que é da Bíblia que diz essa parte de que... Porque é o livro da lei, né? A Bíblia é o livro da lei. Exatamente. Por quê? Porque assim, ó, muitas religiões... o que acontece, né? Com muitas religiões, elas pegam certos pontos da Bíblia, ou certas frases, ou, sei lá, um trecho, e tiram um parâmetro daquilo ali, né? Usam a Por seu exemplo, favor, isso, né? exatamente. Isso aí,
Distorcem o significado. Isso aí do casamento é esse lance aí, né? Tá escrito, né? Porque Deus falou que o que o homem, o que Deus junta, o homem não separa. Então eles pegam isso. Entendeu? Deus juntou. Então ninguém separa, né? Porque o que a maioria das igrejas batem o martelo, são contra o adultério. Então é considerado adultério a separação nesse sentido, entendeu? Se não houve uma traição, é a mesma coisa que o adultério, a pessoa se separar. Mesmo que ela esteja infeliz no casamento, se ela, sei lá, até por não ser motivo de violência, né? Ela esteja infeliz, ela tem que separar, não pode separar, né? Não pode, tem que seguir. Tem que seguir, né? Então, eu tenho um exemplo na minha família que começou pela minha mãe, né? Minha mãe se revoltou com isso, ela não aguentou mais, se divorciou. No fim, justo. A minha mãe não frequentou mais igreja, né? O meu pai também saiu fora. E o que acontece? Aí eu e meu irmão, minha avó pegou eu e meu irmão para criar, desde pequeno, porque minha mãe a vida inteira trabalhou, sabe? Ela não tinha muito tempo, ela vivia viajando e tal, trabalhando. E aí a gente meio que cresceu com a criação da minha avó. Então, a minha avó sempre muito religiosa, né? Até hoje ela é. Então, a gente foi criado dentro desse sistema, né? Desde criança. Entendeu? E o que acontece? Para mim, né? Por muito tempo, eu tinha uma visão diferente. Eu tinha uma visão diferente do mundo, né? Porque eu fui criado num sistema assim que por muito tempo eu me sentia diferenciado das outras pessoas, né? Porque isso era uma coisa que era passado por mim. Em que sentido diferenciado? No sentido assim de que eu frequentava uma religião que ela era muito exclusivista, né? A gente chama de exclusivista. Para tu estar com o teu lugar garantido no céu, é só tu estar na igreja. É só tu estar ali. Só tu estar na congregação, no caso. Teria que ser página só. Exatamente. Nesta, no caso, né? As outras não, tem que ser nesta. As outras não. Como fosse um privilégio elitista, assim, dessa. Exatamente. Então eu cresci com essa ideia, né? Fora que a gente acaba adotando alguns medos vão sendo implantados na gente, né? Desde criança. Claro. Na lavagem cerebral, né? Exatamente. Desde criança. Peraí. Tá, mas só um pouquinho. Vamos separar uma coisa aqui, tá? A gente tem que lembrar uma coisa da igreja, que é o seguinte. A gente não tá aqui nesse podcast a gente não tá indo contra a religião, não tá indo contra nada, a gente tem que lembrar disso. Deixa eu só separar as coisas. A gente tá falando da igreja homem, né? A igreja física e as pessoas que compõem a igreja lá dentro. Tu falou do ministério, né? Que é onde comanda todas as outras partes. A gente não tá falando da igreja como uma coisa espiritualizada, não é isso ainda que o Arthur acredito que não esteja falando ainda, que a gente vai chegar a falar lá. Até porque, se a gente vamos pegar um pouco da história da religião num todo, que é o seguinte, a palavra religião todo mundo sabe o que significa, é religar-se, certo? Religar, né? E se a gente pegar a história bíblica, como eu sei que todas as religiões do homem usam parte da Bíblia para atestar mesmo, né? a seu favor, atestar imposições. Uma delas tu já começou falando que a tua própria igreja é elitista, mas vai lá, aí tu lê no Novo Testamento que Jesus chega já na frente do templo e derruba todos os comerciantes. Se uma igreja já não pensa nisso já de cara, ela não tá vendendo um negócio. Começa aí já a ideia, né? Exato. Já se desmancha, já cai por terra toda uma... Ela já parte errada, na verdade, né? Porque a própria palavra do Messias é contra o... Né? Exato. Os templos erguidos pelo homem, enfim, né? Exato. E isso é um falso templo, se a humildade não tá ali, né, Arthur, na tua história... Muito pelo contrário, tem uma questão de soberba aliada. Exato. Igual, ali, como eu estava dizendo, né, ali o sistema era completamente diferente, né? Por quê? A congregação ela foi fundada, acho que em 1910, mais ou menos, por volta desse ano aí, por um italiano que veio
veio dos Estados Unidos aqui e tal, fundou. E ele até, quando ele fundou a igreja, ele até implantou um sistema de doutrina diferente do que foi se desenvolvendo depois com o decorrer do tempo, né? Até ele mesmo se revoltou com muita coisa que ele não aceitou, que foi implantado ali, e deu o pé, foi embora, né? E aí foi mudando, muitas coisas foram mudando, né? Então essa questão que eu disse sobre o exclusivismo era realmente, ainda é, né? Realmente o grande problema lá. Que, por exemplo, é uma igreja que ela se considera evangélica. Tem muitas igrejas evangélicas que são diferentes. Elas se consideram evangélicas. Mas um ponto crucial, não falando mal da religião em si, como o Michael disse, né? Mas desse sistema que se implantou, né? O que acontece? Ela, por exemplo, antigamente, no início dela, uma pessoa que ela se batizava em Cristo, por exemplo, se batizou em Cristo na Batista, se batizou em Cristo na Quadrangular ou qualquer outra igreja, né? Diferenciando do batismo católico, porque a gente sabe, né, que desde da Reforma Protestante lá, o batismo católico ali ele não era tão aceito, né? Biblicamente, né, eles acharam que o batismo católico ele não era tão correto como biblicamente é, né? Que é a imersão do corpo na água. Não é só aquele lance de jogar a aguinha na cabeça do bebê ali. E outra coisa, né? Entre outras coisas, eles dizem que o bebê nasce em pecado. E na Bíblia diz que o batismo ele é para remover pecados. Remover pecados. É. E também tem a questão o bebê ele não escolhe, né? Ele não tem escolha é também. imposto aquilo, né? Sim. Daí aí a gente já entra num debate, outro debate, né? Outro debate, Mas aí, seguindo dentro desse assunto, o que acontece? Aí, seguindo na linha do exclusivismo. Então, é exatamente isso, né? Então, se determinaram que é o seguinte, a pessoa que era batizada, se batizou em Cristo, né? Evangélico, tudo. Com toda a linha de pensamento protestante. Você batizou em Cristo em outras igrejas, por exemplo. Na Batista, na Quadrangular. Aí de repente, tu foi frequentar a congregação e tu gostou dali, tu quer ficar ali. Não, tu vai ter que batizar de novo. Entendeu? Porque o batismo das outras igrejas não são válidos. Não valem. Mesmo que tu tenha sido batizado em Cristo, não são válidos. Então tem que batizar ali. Porque só ali que tu vai ser salvo. Entendeu? Isso é uma coisa assim que eu, desde criança, vinha ouvindo isso. E eu tinha isso aí como verdade absoluta. Ninguém tirava isso de mim. Ninguém tirava. Né? Eu achava que eu estava... Porque diziam, né? Aqui é o caminho que leva para o céu. Como se dizia assim, passar na frente de Deus, né? Porque Jesus, quando ele estava na terra, ele dizia que ele é o caminho e ele que leva para o céu. Só que eu frequentava um templo onde que o templo se considerava o caminho. Então tirava o lugar de Jesus, né? Aqui é o caminho, aqui é a graça, e punha aquele medo, a questão do medo. Se tu sair daqui, se tu parar de vir aqui, ou se tu ir para outra igreja, tu vai para essa sarjeta, né? Muitas das vezes, quando eu era criança, até uma certa época da minha vida, lá tem, na liberdade dos cultos, lá tem a parte da testemunhança. As pessoas levantam lá. Por exemplo, Deus concedeu uma obra na tua vida ali, um livramento, um acidente que poderia ter acontecido contigo, e tu vai lá e agradece. Né? Então, isso é uma coisa que ainda tem lá. Então, por exemplo, a pessoa vai lá e agradece. Né? E muitas das vezes eu via as pessoas levantar lá para testemunhar. Eu encontrei fulano lá no centro. Encontrei um cara lá no centro, o cara estava todo sujo, arrastando um pedaço de papelão lá, todo sujo. E aí ele encostou em mim e falou assim, olha, eu sei que tu tá indo lá naquele lugar lá, mas não sai de lá não, viu? Porque se tu sair de lá, tu vai parar aqui, tu vai ficar na mesma situação que eu. Né? Bom, até um certo tempo da minha vida, vamos dizer assim, até mais ou menos até os meus 22, acho que até a época que eu conheci o Michael, eu não questionava muito essas coisas, sabe? Não questionava, cara. Não vem botar a culpa em mim agora. Não, de forma nenhuma. Eu acho que já... assim, não, porque tipo, até essa época, assim, a minha mente, eu digo assim que quando eu comecei a ter curiosidade, realmente, comecei a ter curiosidade de aprender, não só desenvolver na música, mas buscar conhecimento em outras áreas, né? Tantas outras coisas. Então eu comecei a ver
comecei a ver muita coisa assim. Comecei a notar coisas erradas. Eu falei, não, mas isso aí não bate, cara. Né? E eu vi aquilo ali, aquilo ali era cego em mim. E eu tinha medo, eu morria de medo, sabe? Realmente eu morria de medo. Igual, por exemplo, vamos para a área da música. Eu tocava na orquestra da igreja, né? E aí, para resumir, o meu irmão começou a fazer faculdade aqui na URGA, de biologia. E eu sempre tive desejo, eu sempre tinha vontade mesmo, cara, de, sei lá, participar de algum tipo de orquestra, tocar fora, fazer alguma coisa assim, entendeu? E eu acredito que foi a partir daí que eu tive esse despertar, entendeu? Aí meu irmão falou assim, Arthur, tem uma orquestra lá na URGA, lá, tu não quer ir lá conhecer? Eu falei, vamos lá, né? Que legal, vamos lá. Mas será que não tem que fazer um teste? Eu falei, não, vamos lá. Fui lá de curiosidade, né? Só que eu fui direto na orquestra de câmara da URGA, que é uma orquestra de profissional que tem ali. Aí o maestro me falou, é o seguinte, aqui para tu ingressar aqui, tu tem que ter curso superior, formado. Aí eu fiquei meio desanimado e falou, não, mas ali tem uma outra orquestra ali, que é a orquestra da capela da URGA. O pessoal ensaia ali toda semana. Vai ali e fala com o Paulinho, que é o maestro. Aí eu fui lá, procurei ele, né? Toco violino. Ele, que legal, desde quando? Desde criança e tal. E eu tô procurando me integrar em uma orquestra para me desenvolver meu conhecimento musical, tudo mais, né? Só que daí já me deu um medo. Por quê? Quando eu cheguei e vi que era realmente uma capela, era uma capela. Foi parecido com uma capela da igreja católica, né? E eles saem lá dentro, né? Eu olhei aquilo ali e me deu um certo susto. Por quê? Eu cresci com o entendimento que assim, cara, eu toco na orquestra da congregação e lá tem um sistema assim. Tu toca no sistema assim, cara. Tem que tocar só aqui, entendeu? Se tu sair pra fora pra tocar, principalmente em outra igreja, cara, tu tá no inferno. Pior ainda. Tu tá no inferno. Então é exatamente isso aí. Cara, tu tá no inferno, não pode fazer isso aí. Mas vou adicionar umas coisas aqui, né? Quando eu conheci o Arthur, cara, eu posso testificar isso, né? Porque o Arthur, ele era um cara realmente, né? Certinho, fazia as coisas da igreja. E eu frequentei a congregação algumas vezes, como é que fala mesmo quando tu vai lá? Não é da religião? Visita. Fui visitar várias vezes, porque onde eu trabalhava, as pessoas iam. Daí, eu sou um cara curioso pras coisas, né? Sempre gosto de aprender como é que funciona. E fui algumas vezes, e daí eu conheci o Arthur e tal. E como é interessante... Eu me lembro que a gente tinha debates quando tu ia ensaiar lá em casa, lembra? E a gente conversava, ô Arthur, por que tu não toca na noite, cara? Tu toca violino? Eu não posso. Né? Eu não posso. Exatamente. Mas vamos tocar essas músicas aqui. Não posso tocar, não posso mostrar que eu tô tocando uma música profana. E aí eu falei assim, cara, mas quem que não tá deixando? Acho que foi uma grande pergunta que eu fiz pra ti. Quem que não tá deixando? O ministério lá, não sei o quê. E eu, cara, tu acredita no ministério ou acredito em Jesus? Daí, nesse dia em diante, cara, o Arthur começou... É aquela sementinha assim, né? Comecei a pensar, exatamente. Deixa eu só terminar, daí tu me responde. O que Jesus quer de ti? O que Jesus queria de ti? O que Jesus quer de toda a pessoa que busca uma espiritualidade? Cara, na própria palavra está escrito o seguinte: Deus disse, Jesus disse, com a própria boca dele. Granjeai os talentos, né? Foi a partir desse tempo aí que eu comecei a entender essa frase, o que é granjear os talentos, né? Eu digo em todos os sentidos, em todas as áreas da vida da gente, né? Não é só na área da arte, eu digo em todas as áreas, né? Um conhecimento, uma sabedoria, algo de bom que tu pode passar para alguém, tu já está granjeando o teu talento. Quando tu tá preso, tu tá dentro de um parâmetro assim que tu tá ali, tu só pode fazer aquilo ali, tu só pode ir até esse limite, tu não pode passar disso, então tu não tá granjeando teus talentos, né? Eu acredito que granjear o talento também é evoluir, né? Jesus tinha essa intenção da gente evoluir, né? E ele falava que por exemplo, ele falava, ide e anunciai ao mundo. Né? E anunciar o evangelho, falar do bem para o mundo,
Eu acredito que seja isso, entendeu? Isso que é a mensagem que Jesus queria passar, né? E eu tenho isso na área da música também, como granjear o talento, né? Eu, até um certo tempo da minha vida, até um bom tempo da minha vida, eu não sabia o que significava essa palavra, né? E depois eu entendi, olha, agora sim, agora eu estou granjeando os talentos, né? Agora eu estou granjeando, agora eu estou buscando conhecimento, agora eu estou evoluindo. E era uma coisa que até um certo tempo da minha vida eu não tinha mesmo, eu não tinha essa consciência. E tu responde assim como se tu tivesse entendido a palavra depois de 20 e poucos anos, vamos dizer assim, essa palavra, né? Exatamente, Claro, exatamente. que todas as vezes que tu lê alguma coisa, eu não falo só da Bíblia, cara, a gente pode ler qualquer coisa, tá? Mas coisas que, né, que adicionem e esteja uma base, no mínimo, que tu possa usar na tua vida, né? Não é uma coisa que aleatória, né? E eu acho bem interessante, assim, quando a gente fala da Bíblia. Ah, eu não quero saber. Fala da Bíblia. Mas só as pessoas já dão aquele asco, né? Já se... Né? E tu fala, eu sou evangélico. Ih, lá vem aquele cara evangélico. Tá ligado? Exatamente. E, cara, eu acho fantástico, assim, as pessoas evangélicas, porque, mano, quando tu pergunta uma coisa assim, lembra quando... Vou perguntar, eu não sei se, no teu caso, tá, eu não sei, vou te perguntar agora. Certo. Tu já leu o livro de Enoque? Não, né? Apócrifo, Os apócrifos. Isso aí é... Isso aí muito polêmico. Isso aí não é revelado. Exato. É porque ele fala demais, é por isso. Então, era um louco lá que escreveu alguma coisa lá, nem tem nada a ver, não. É isso que eles falam. Então, olha pra te ver, né? Eu tô te falando isso porque... Como que eu não vou ler um livro que talvez seja um dos livros mais importantes antes até de Jesus aparecer, cara? Exatamente. E que já falava tem tudo ali, que já falava tanto o quanto... Tem ciência ali, cara. Tem ciência pura ali, cara. Ciência pura. Tem toda a tem astronomia. Que as coisas funcionam, a astronomia, o clima, de tudo, né? Como se formam os ventos, né? Tem como a nossa... Tem pinceladas de como a nossa criação, né, do homem, assim, o homem na Terra, né? Tem a criação de como mostra como o homem tá na Terra, né? E como aconteceu as histórias mitológicas e etc. Então, as mitologias. E vai colocar isso dentro da vai pregar lá no púlpito isso. É loucura. No início desse livro, né? Ele diz que ele é destinado para as gerações do futuro, né? Ele fala, inclusive, destinado para as gerações finais, né? Exatamente. No prefácio dele, digamos assim. E as gerações finais vai ser aquelas que 10 mil vão cair à minha direita e 10 mil vai cair à minha esquerda e eu não vou ser atingido? Essa geração aí? Tu sabe, Arthur? Tem que saber, cara. Tu é evangélico. Sim, claro que eu sei. Tu tá lá na igreja que te falava isso, cara. Tem uma diferença, tá? Tem uma diferença, assim, ó. Aonde eu ia, o povo não estudava a Bíblia, não, cara. O povo não estudava a Bíblia. Por que o povo não estudava a Bíblia? Porque tinha aquela questão de tirar um trecho e botar um significado nele. A letra mata, o espírito vivifica. Então tu não pode estudar a Bíblia, porque se tu estudar tu vai ficar louco, tu vai morrer. Mas se tu deixar que o espírito te revele, então tu tá certo, né? Coisa que também não faz muito sentido, né? Porque para tu ter conhecimento, tu entender o que tu tá lendo, o que tu tá dizendo, o que tu tá passando pro povo, precisa ter um conhecimento, precisa entender, precisa estudar, não adianta. Né? E até por isso que ela foi escrita, né? Para ser lida, né? Exatamente. Então, estudo era o que não tinha, entendeu? Muita coisa eu aprendi, assim, por pesquisar mesmo, sabe? Procurar vídeos, correr atrás de informação. E coloca aí pra nós agora, assim, tu sabe que todos os povos, durante a história da humanidade, sempre tiveram deuses diferentes, né? E acho que Deus, como a gente conhece hoje, ele só foi ter uma base bem sólida, por incrível que pareça, né? Quando os turcos vão lá e derrubam Constantinopla, eles só tinham um deus, né? Que era o deus Alá. Exato.
E quando eles derrubam e tomam Constantinopla, eu não me lembro de qual foi como é que se fala? Kaiser? É o Kaiser? Não. Kaiser? Não me lembro como é que fala o nome. O Czar. Ih, o Czar! Isso! Czar, isso. Czar, exato. E quando o Czar derruba lá, é um nome estranho, não me lembro o nome do cara. E ele tinha o maior respeito pelas outras religiões, né? Eles tinham a religião deles, que era o islamismo, né? O Islã. E colocam isso, não é como uma regra. Eles derrubam o cristianismo, aquele cristianismo que o último romano ali, né? Que foi o último romano que derrubou Constantinopla, acabou com o último romano ali, né? E... Porque era o cristianismo aquele o cristianismo do ouro, né? Era tudo de ouro. Exatamente. Tudo era de ouro. Né? E o cristianismo pagão, né? O cristianismo do negócio, né? Do negócio, total. Então, por incrível que pareça, o cristianismo se beneficia disso, que se coloca, né, o Deus Alá como único, e as outras religiões já tinham outras monoteístas, mas o cristianismo olha assim, opa, vamos pegar a mesma vibe, porque o Islã é a maior religião do planeta, né? Até hoje, né? Até hoje é a maior religião. E o cristianismo vem com força daí, que daí a gente sabe todo o resto da história. E trazendo isso agora pra essa atualidade, pra ti agora que tá ali, saiu de uma caminhada, né? De 20 e poucos anos, realmente frequentando pelo menos 2 vezes, 3 vezes por semana, sei lá quantas vezes tu ia. Tem uma história desde criança. Como que tu vê isso? Tu nota que essa coisa do cristianismo, ele ainda existe, ele tá morto? Essa egrégora monstruosa que o cristianismo tem, ela existe ainda, cara? Tu acha que a gente vive isso agora com aquele olhar do Arthur de fora? Não mais com aquele olhar, Arthur, não, eu sou a única religião que existe, é a religião Sim. evangélica, o Jesus daqui, dessa... Sim. que tu tem, cara, com certeza existe, né, cara? Com certeza existe. Ainda existe. E o lamentável é que ainda existe pessoas presas nisso, né? Com tudo que o mundo mudou, toda a evolução que o mundo passou a ter, né? Desde aqueles tempos, né? Toda a informação que hoje a gente tem, né? Pra gente buscar, procurar, ainda tem pessoas presas nesse antigo, né? Nesse antigo cristianismo, essa antiga forma de ver o cristianismo, né? Sim. Inclusive, muitas religiões, eu não digo só a que eu frequentava, outras que têm o mesmo parâmetro de pensamento, né? Sim, que é muito semelhante àquele parâmetro da Igreja Católica medieval, né? Que tudo que tu faz pode te condenar para o inferno. Então, tu tem que viver a vida inteira em humilhação. É uma questão baseada no medo, né? Sempre numa ameaça. Né? É aquela coisa, né? É inferno ou céu? Tem 2 lados para escolher. Se tu fizer isso, mas uma coisa simples, uma coisa mínima, entendeu? Uma coisa mínima que tu fizer. Olha, isso aí pode te prejudicar, isso pode acabar contigo. Né? Infelizmente, hoje ainda existe isso, né? Com toda a informação que a gente tem, com toda a forma que tem da pessoa buscar realmente qual que era a mensagem, qual que era o significado do Evangelho, né? O que o próprio Cristo passou, o que ele quis dizer para a humanidade, o que ele queria, o que ele queria de nós, né? Ele era muito simples nas palavras dele. Ele não bromava muito. Tinha aquelas parábolas, mas dava para entender. A pessoa com a mente assim. Justamente. Deixa eu só fazer uma pergunta. Na verdade, algo que eu ia te perguntar lá no início, quando tu mencionou a história do teu pai, né? Da questão de uma coisa é tu se vestir lá e passar aquela imagem, né? Tá dentro da igreja, mas só que por fora, que é a questão da hipocrisia, né? Exatamente. Porque eu acho que isso deve acontecer bastante, né, dentro da igreja. Assim, como é que tu via isso, assim, se era algo muito frequente de ter essa coisa da imagem, a família é perfeita, só que por fora, só que daí pra eles, tipo, eles estando na igreja, é como se fluísse tudo que fizesse de errado fora. Como é que é essa questão? Cara, eu tenho uma prova, assim, concreta,
poucos anos atrás. Se eu for entrar dentro do assunto e contar a história por muito tempo, vai acabar nossa tempo aqui, né? Cara, resume. Eu vou resumir o máximo. Cara, eu conheci um cara músico na igreja, tá? Cara músico, toda a liberdade na igreja lá. E viajei com o cara, fui lá pra São Paulo com ele. Aí me chamou pra viajar, conhecer o Brás, uma igreja grande que tem a central de todas as igrejas do Brasil. E eu fui lá, cara, com ele. Só que, cara, sabe aquela coisa, exatamente isso que tu disse. Tu vê uma pessoa, a pessoa tem aquele comportamento, é aquela pessoa ali na igreja, mas é só uma fachada, tá ligado? Fachada, isso. O que eu descobri depois? Que o cara gostava de guri, cara. Gostava de guri, não é nem homem, gostava de guri novo, jovem, tá ligado? Essa e é ele, pesada. a intenção... e ele gostava, cara, entendeu? Né? E casado, com filha, tendo família, tudo isso. Né? Sabe, Se o cara tá revelou conversando, ali, o cara tá conversando contigo, nada contra a opção dele, né? Só mais pelo sentido assim dele tá enganando a família dele e ele tá se enganando a si mesmo, né? Eu penso assim, se enganando a si mesmo, enganando a família. Deixa eu só te perguntar uma coisa que eu sei por que ele não se assume? Fala por quê. Pelo medo que é imposto ali. Tá, aí vira um pecado, né? E ele não pode fazer o quê? Ele não pode fazer o quê quando ele peca na igreja? Ele perde toda a liberdade. A liberdade. A liberdade dele. E ele pode manchar como é que fala assim, a pessoa dele. Fala uma coisa mais importante. Deixa eu voltar nesse assunto, que é perder a liberdade. O que é perder a liberdade dentro da igreja? Isso é uma coisa que as pessoas não sabem, cara. Eu sei porque eu sei também, explica o que é perder a liberdade naqueles quesitos. Eu sei 3 quesitos, pelo menos, que, né, o que significa. Perder a liberdade na questão da liturgia, né? Da igreja ali, culto, aquela celebração. Tu vai lá, tu é um membro, tu passa a ser conhecido como membro da igreja quando tu se batiza e tu passa a fazer parte daquele povo, né? Daquela doutrina que é aplicada ali. Então, o que é a liberdade da igreja? Quando tu já é membro da igreja, lá geralmente, que não disse, a gente tinha hinos, né? Eu vou chamar um hino. Vou chamar o hino 400. Aí tu se levanta e pede hino 400. Tu tem essa liberdade de chamar o hino, porque tu é um membro da igreja, batizado e o quê? Sem pecados, né? Porque o foco lá é esse. Tu não peca, tá ligado? Tu se batizou, tu não é mais pecador. Não, tu é santo, entendeu? Se tu passou na rua ali, viu uma guria de shortinho ali, ou de biquíni, tu olhou pra ela com um olhar mal, tu não pecou, tu teve uma fraqueza do teu corpo ali, do teu pensamento, mas tu não pecou. Então, enquanto tu tá fazendo isso aí, tu tá com a tua liberdade na igreja lá. Tu pode chamar o hino, tu pode levantar lá na frente, contar um testemunho que aconteceu na tua vida, fazer qualquer coisa. Enquanto tem poder lá dentro. Exatamente, tu pode, que nem ele fazendo as coisas que tu pode, cara, pode cobiçar a mulher do próximo, pode mentir, tu pode dever, pode roubar alguém, sendo que ninguém saiba, fica só entre tu e Deus. É tu e Deus, exatamente. É aquilo que os caras falam do Deus personalizado, né? É o Deus personalizado. Então, cara, de boa, tu tá ali, tá ligado? Então, essa é a liberdade, entendeu? Né? Liberdade é essa, liberdade de participar, a liberdade participativa, né? Por exemplo, vocês, vamos dizer vocês, eu convido vocês dois para ir, vamos dizer que eu tô na igreja lá, eu convido vocês dois para ir num culto, vocês vão lá. Só que assim, vocês não têm liberdade no culto, da mesma forma que essa pessoa que perde a liberdade lá não tem também. Entendeu? Vocês estão lá com deixa eu fazer. Deixa eu adicionar uma coisa aqui que eu acho que eu fiquei até. A gente olha assim de fora, né? O cara vira um pária, né, cara? Vira um pária. O cara perdeu a liberdade. Mano. Perdeu a liberdade. Então tu passa a ser visto diferente. É vergonhoso, né? Exato. Tu passa a ser visto com outros olhares. Humilhante. Tu passa a ser visto. Por mais que dizem assim, não, Deus é amor, tu tem que estar aqui na igreja. Né? Uma frase que é muito dita, sabe lá?
cara, tu fez alguma coisa, tu tem que ir na igreja, tu tem que se humilhar para Deus. Cara, em que parte da Bíblia está escrito que Deus disse que a gente tem que se humilhar para Ele? Jesus disse isso. Nenhuma parte, cara, Jesus disse isso aí. Mas ele diz, você precisa se humilhar para talvez um dia Deus te perdoar. Então, talvez ainda, né? Não é nem garantido. E outra, não é garantido. E outra, ô, Arthur, fala aí rapidamente, né? Até pra gente. Eu sei que o assunto é muito bom de conversar, né, cara? Temos que fazer duas. Mas fala aí pra nós, assim, agrega na tua vida também e fala pra nós o que a igreja usa do. Deixa eu fazer pra cá. Do Velho Testamento. E o que a igreja faz a partir do Novo Testamento em prol dela para levar a pessoa que está lá dentro, para deixá-la presa nessa redoma, né? Que ela coloca a Bíblia na volta, com o Velho Testamento para cá, né? Sim. E o Novo Testamento. O que eles usam, assim, que tu, tanto enquanto tu estava dentro e depois que tu tá fora, que tu vê, nossa, eles usavam essa parte do Velho Testamento para me segurar, ou segurar aquela pessoinha que é bem pobrezinha dentro da igreja, ou aquele cara que é muito rico para dar status, né? Quem sabe que tem isso, vai ter, né? Etc. Essa é uma das minhas perguntas, até pra gente começar a dar um final pro vídeo. Eu sei que é muito legal, né, de conversar sobre isso. É um assunto bom, né? É bom de conversar. Cara, do Velho Testamento que eu vejo assim, aonde eu ia até tinha um ponto positivo nisso, né? Muita coisa ali não tinha, eles tiravam do Velho Testamento, era mais baseado no Novo. Porque o Velho Testamento, a maioria das outras igrejas evangélicas, eles pregam a questão do dízimo, né? Jesus veio para tirar isso aí, que a gente não precisa, Deus não quer dinheiro da gente. Muitas igrejas pregam até hoje isso aí, né? Tem que dar dinheiro para ter pro céu. Só que isso era uma coisa que realmente não tinha lá. Isso eu concordo. À parte. Não tinha mesmo. Só que o ponto negativo assim, que eu vejo que muitas vezes eles tiravam do Velho Testamento sem perceber, é a questão da restrição da mulher, que é uma coisa que na Bíblia tem desde o início, né? Desde o Velho Testamento até o Novo. A mulher nunca teve liberdade nenhuma. Nunca. Né? A Bíblia é um livro patriarcal, em geral. Né? Do início ao fim, é um livro patriarcal. Perfeito. Mulher não vale. Porque ele foi um livro escrito... ele foi um livro escrito lá naquele lado do mundo lá, né? Onde a cultura da época era assim. E até muitos países que até hoje ainda é assim, né? A mulher é vista como lixo. A mulher não pode fazer nada. Muitos aí que a mulher anda até com véu no rosto, pode até aparecer o rosto. Ela basicamente tem o seu papel e deu, né? Exatamente. Então, isso aí... Exatamente. Isso aí é uma coisa que eu via que tinha isso aí. Um pouquinho disso. Mesmo que eles não percebessem. Por exemplo, na igreja, a questão da liberdade. Era mais ou menos isso aí. A mulher não tem, até hoje ela não tem muita liberdade na igreja. Os ministérios da igreja são homens. A orquestra da igreja, onde eu tocava, era só composta por homens. Aí tu vai perguntar, mas por que não tem mulher tocando? Porque não sei. Sei lá, eles não sabem. A mulher só pode tocar, pode trocadilho aqui, o órgão. O órgão. Exatamente. O órgão. Por aí. Exatamente. Dois existem. Trocadilho, só então órgão. era isso aí, cara. Muito bom. Então, por exemplo, presidir um culto. Hoje tem muitas igrejas que fazem isso, né? Tem, né? Pastoras, mulheres, lá, falam, pregam a palavra. Não, de jeito nenhum, isso não pode, isso é homem. Porque isso veio lá daquela cultura lá, aquela cultura do Velho Testamento, que veio se prolongando até o Novo também, né? Aí vamos dizer do Novo. Do Novo segue essa mesma linha, esse mesmo parâmetro. Né? A congregação é uma igreja que ela se baseia muito nas cartas ali depois de Mateus, as cartas de Paulo, o apóstolo Paulo, né? Aquela cultura que tinha naquela época, né? Para aquele povo, era como leis, né? As leis que a gente tem no país hoje, eram as leis para aquele povo. O povo tinha que se comportar daquela maneira para agradar a Deus. Claro. Né? Como se Deus estivesse preocupado com... Cara, mas era aquela lei. Então, isso é uma coisa que a congregação tirou do Novo Testamento. Cara, 90% da igreja é baseado nessas doutrinas passadas pelo apóstolo Paulo. 90%. Vocês aí ler o livro ali de apóstolo Paulo, Pedro, Tiago ali, 90% dela é baseado nessas doutrinas. É a base da igreja, né? Exatamente. A mulher para orar, por exemplo, para orar ela tem que cobrir a cabeça com véu. Porque tá no livro de Paulo, tá escrito que ele falou isso aí para as pessoas lá, né? Né? O cara que quiser, o cara que quiser transar com a guria lá, o cara não pode, tem que casar. Tá lá? Não pode, porque se transar, fazer alguma coisa assim, sem casar, sem aquela forma formal do casamento, tu já tá
tu já tá se condenando, entendeu? Então, digo que é isso aí, cara. Tanto do Velho como do Novo Testamento, era isso aí. Os parâmetros. Tem alguma questão, João? Senão a gente já parte para um fim aqui, eu faço mais uma... Não, eu acho que era isso, né? A questão do que a gente comentou antes lá no início é o que convém, né? O que é conveniente para se manter esses dogmas aí, né? Que é a forma de tu controlar, né? Acaba sendo uma grande ferramenta de poder, né? Eles perpetuarem essas coisas, muitas arcaicas, enfim, né? Infelizmente a gente tem muitas pessoas que ainda mantêm essa lei de pensamento e tem medo, ainda vive com esse medo em si, não se questionam, não questionam o porquê disso. Mas por quê? Mas por que é assim? As pessoas não perguntam. Eu levei muito tempo, cara, para me questionar isso. E eu tava falando para finalizar, quando eu conheci a orquestra lá, eu fiquei com medo, porque era uma igreja, era uma capela. Meu Deus, se eu entrar ali, eu tô entrando em outra religião. Cara, mas eu fui. Tu foi, eu queria saber se eu tu foi. Eu fui, cara. Eu toquei, participei do ensaio, fiz o teste, gostei daquilo ali, cara. Falei, eu vou ficar aqui, azar. E até fiquei por um bom tempo tocando na igreja e tocando ali, nos ensaios ali e tocando na igreja. Aí um dia eu toquei no assunto com alguém lá de dentro, falou, tem que buscar de Deus. Aí eu falei, cara, tu não tá agradando a Deus com isso aí, não. Aí essas coisas começaram a entrar na minha cabeça, cara. Eu falei, não pode, cara, esse negócio aí não tá legal, não tá certo. Teve até uma vez que teve um concerto dentro da faculdade, que o maestro falou para mim, Arthur, eu preciso que tu esteja lá tal dia. Aí eu fui perguntar, olha só, perguntar ao líder da igreja ali. Olha, será que eu posso ir lá? Ele falou, não, vai tocar na outra igreja e se for culto, tu não pode participar, porque se tu participar, tu não pode participar da Santa Ceia aqui, tu não vai ter tua liberdade. E era um culto que eles fizeram ali pros formandos, né? O pessoal que formava na faculdade lá, eles faziam um culto com eles ali. E aqui é da igreja luterana, né? Sim, exato. Aí eu liguei pro maestro, até lembro que eu liguei pro ele e falei, Paulinho, eu conversei com o líder da igreja aqui, cara. Infelizmente eu não vou poder ir. Aí ele me deu um torra, né? Cara, tu combinou comigo, cara. Tu veio em todos os ensaios. Cara, eu tô contando contigo, isso aqui é sério, cara. Tu faz parte do... com o maestro, cara. Aí não dá mesmo. Cara, não pode faltar. Se tu não vir, cara, tu vai quebrar a orquestra. Tô bem assim pra mim. Né? Depois tu se vê com o líder da tua igreja lá, cara. Mas vem cumprir teu compromisso. Aí eu fui, cara. A partir daí eu comecei a questionar, comecei a buscar conhecimento. Falei, não, tem muita coisa que não bate. Cara, até que chegou um certo ponto que eu fui me saturando. Eu falei, cara, quer saber de uma coisa? Andei tendo Sei que a entrevista está acabando, né? Não vai ter tempo, mas para resumir, eu andei tendo uns desentendimentos lá, né? Com pessoas lá que entraram tomando a minha frente e eu fui reclamar, ninguém fez nada, ninguém falou nada. E isso aí foi o ápice, né? O ápice para me desligar. O ponto final para aquela história. O ponto final. A gota d'água. Aí, agora tá bom, chega, eu acho que eu tô feliz aqui, eu consigo tocar meu instrumento, eu consigo manter, né, granjear meus talentos, ainda tô granjeando meus talentos, buscando conhecimento, né, e tá sendo bom, cara, esse despertar foi bom pra mim. E pra finalizar aqui, se o João tiver alguma questão, fica à vontade, João, pra gente encerrar. Não, e a única coisa para encerrar sobre a questão dos talentos, né? Eu acho que o grande problema seria desperdiçar, né? Exatamente. E não o oposto. Né? Se ele existe, é porque tem que ser explorado, né? É uma coisa lógica. Né? Cara, assim, ó, quando que eu ia dizer assim que eu ia estar ensinando a música em outra igreja? Igual o Michael me conhece. Eu estou ensinando a música num projeto da Igreja Adventista, que é uma igreja que eu não frequento, eu não sou dessa igreja, mas eu vou lá ensinar. E lá eles não têm essa frescura. Eles buscam alguém que tem um conhecimento fora e colocam lá para ensinar. Lá onde eu ia, não. Tu não podia pegar um professor de algum lugar e colocar na igreja para ensinar se ele não fosse membro da igreja. Entendeu? Essa que é a diferença. E a grande questão agora, pra gente encerrar esse podcast de hoje, que tá muito legal, eu sei que dá pra ficar conversando horas e horas aqui. E, Arthur, tu tá feliz, tu conversa com Deus, tu não conversa, tu vive com Deus. Cara, fala pra nós do coração agora, pra gente encerrar essa entrevista. Antes de encerrar, antes de terminar a entrevista, não esqueçam, pessoal, deixa o like, deixa o joinha, compartilha, comenta aí embaixo.
Eu vou deixar um vídeo do Arthur no fim, ele tocando alguma coisa depois que terminar nos créditos. Assiste lá Boa. um pedacinho, Boa. né? E o Arthur acho que tem uma página no Face, alguma coisa ali, eu coloco também. Pessoal, não esquece, isso ajuda muita gente. O Arthur vai encerrar o vídeo, muito obrigado. Hoje, realmente, eu tenho uma outra visão de Deus, né? Eu cresci, me criei tendo uma visão humanizada de Deus, que é aquela visão que desde o que a gente conhece do cristianismo é passada por gente. Hoje eu entendo Deus como uma força maior, uma energia maior que rege o universo, né? E que está em todos os lugares em todo momento. Eu não preciso estar num determinado lugar, uma determinada hora, um determinado tempo para buscar Ele, né? E eu posso encontrar Ele em várias situações da minha vida, eu posso ver Ele em várias situações da minha vida, eu posso buscar Ele em qualquer lugar, inclusive quando eu pego meu instrumento para tocar, né? Quando eu granjeio o meu talento, quando eu passo esse conhecimento adiante. Para mim, isso é Deus hoje em dia. E eu me sinto livre realmente em ter essa liberdade de buscar Ele aonde eu quiser, sem ter culpa, sem viver com culpa, sem viver com medo, sem viver me culpando disso ou daquilo, né? Acho que é isso aí. Tamo junto. É isso aí. Tchau, tchau. Tamo junto. Um abraço. Abração.